Para começar o vídeo, eu quero falar sobre a seleção brasileira feminina, que eliminou a seleção do México ao vencer por 3-0 e agora está na final da Copa Ouro, onde enfrentará a seleção dos Estados Unidos, neste domingo, dia 10, às 5h15, com transmissão da ESPN 4 e do Star Plus. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Para você que não me conhece, sou Eduardo, tenho 17 anos e meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. E pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente com um perfil no Instagram, onde eu publico informações do mundo esportivo. Então, caso seja de seu interesse, o link do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. O Botafogo possui conversas avançadas para contratar o meia paraguaio Oscar Romero, de 31 anos, que está sem clube após uma passagem pelo futebol turco. Para quem não sabe, o Oscar é irmão do Ángel Romero, que atua na equipe do Corinthians. Falando de Botafogo, o Glorioso realizou uma proposta pelo meia argentino Thiago Almada, de 22 anos, que está no Atlanta United dos Estados Unidos. A proposta está na casa dos 20 milhões de euros. Falando agora sobre futebol internacional, vamos falar do Arsenal, que pode perder seu lateral esquerdo ucraniano Zinchenko, de 27 anos, pois dois clubes demonstraram interesse em contratá-lo. São eles, o Bayern de Munique e o Newcastle. O clube alemão é favorito em uma possível negociação, uma vez que pode perder seu lateral esquerdo canadense, o Alphonso Davies, para a equipe do Real Madrid. Falando agora sobre futebol alemão, o meia alemão Marco Reus, de 34 anos, que está em fim de contrato com a equipe do Borussia Dortmund, pode receber uma proposta para atuar no futebol inglês, sendo mais específico na equipe do West Ham. Vale lembrar que o Borussia Mönchengladbach e equipes da Major League Soccer já demonstraram interesse em contratar o jogador. Falando do Barcelona, segundo o jornal catalão Sport, a equipe culé avalia contratar o atacante argentino Paulo Dybala, de 30 anos, que atualmente pertence à Roma, onde possui contrato até 2025, além de ter uma multa rescisória de 12 milhões de euros. Voltando a falar de futebol brasileiro, vamos falar do Atlético Paranaense. De acordo com a jornalista Monique Vilela, o Grêmio enviou uma proposta ao Furacão pelo zagueiro Pedro Henrique, de 28 anos. A proposta foi considerada baixa e a equipe paranaense não deve negociar o jogador, pelo menos neste momento. Falando de Flamengo, vamos falar sobre contratações. Na tarde de ontem, quarta-feira, dia 6, o Fla anunciou a contratação do zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos, que estava na equipe do Red Bull Bragantino. O defensor chega ao clube carioca com um contrato válido até dezembro de 2028. Eu achei uma ótima contratação e gostaria do Léo Ortiz no meu time. E você, o que acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Falando de Fla, ainda vamos falar sobre valor investido na janela de transferências. A janela de transferência do início deste ano, de 2024, foi a segunda com maior investimento da história do clube. Ela perde apenas para a janela de 2020, onde o clube gastou 159,7 milhões de reais. Em 2024, o Fla gastou 158,1 milhões. Bom, vamos lá. Em 2020, o Fla gastou 90,8 milhões de reais com o Gabigol, 33,9 milhões com o Michael, 30,4 milhões com o Léo Pereira e 4,6 milhões com o empréstimo do Pedro. Já em 2023, o Fla desembolsou 77,7 milhões com o De La Cruz, 42,8 milhões com o Matias Vinha e 37,6 milhões com o Léo Ortiz. Falando agora sobre o mundo das lutas, vamos falar do boxe. Foi divulgado nesta quinta-feira que o Jake Paul enfrentará o Mike Tyson no dia 20 de julho em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. Voltando a falar de futebol brasileiro, vamos falar do Corinthians, que anunciou a contratação do zagueiro Kaká, de 24 anos, que estava emprestado ao Atlético Paranaense pelo Tokushima Vortis, do Japão. O defensor chega por empréstimo válido até o fim da temporada, com uma opção de compra na casa dos 2 milhões de dólares, algo na casa de 9,9 milhões de reais. Falando agora sobre futebol argentino, uma notícia um pouco chata. Uma jornalista, que não teve seu nome divulgado, denunciou 4 jogadores do Vélez Sarsfield por abuso sexual. A denúncia aconteceu na divisão de delitos contra as pessoas da polícia de Tucumã, na Argentina. Os jogadores são
Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abiel Osório e José Inácio Florentin. O abuso teria acontecido no último domingo. Bom, vamos falar agora sobre futebol árabe. Eu trouxe uma lista com 7 jogadores brasileiros que atuam na Liga Saudita e possuem salários altos em comparação ao futebol brasileiro. Vamos lá, nesta lista, uma observação, nesta lista não consta o Neymar, mesmo ganhando 54 milhões de reais. Bom, vamos lá. Ela não está em ordem de valor, apenas por posição. Alex Telles, que recebe 3 milhões de reais mensais. Fabinho, que recebe 11 milhões de reais mensais, este é o maior salário desta lista. Anderson Talisca recebe 3 milhões 750 mil reais por mês. Michael, que recebe 1 milhão de reais. O Malcom, que recebe 8 milhões. Roberto Firmino, que recebe 9 milhões. E o Romarinho, que recebe 2 milhões e 500 mil reais. Voltando a falar de futebol brasileiro, vamos falar do Santos, que anunciou que devolveu o lateral esquerdo Jorge para a equipe do Palmeiras. Vale lembrar que ele não jogou pelo clube em 2024, sequer foi inscrito no Campeonato Paulista e lembrar que ele está se recuperando de uma lesão no joelho. Ainda falando do Santos, vamos falar sobre reforços. O Peixe está monitorando alguns jogadores que atuam na elite do futebol paulista e agora mira a contratação do atacante Derek, de 26 anos, que pertence ao Guarani, onde possui contrato até 2025. Vale destacar que o Atlético Goianiense chegou a ter conversas avançadas para contratar o jogador. Mudando de assunto, vamos falar do derby entre União Barbarense e Rio Branco, que aconteceu pela Série A4 do futebol paulista. A equipe de Santa Bárbara do Oeste venceu por 2-1. Após o apito final, houve uma briga generalizada e o juiz expulsou apenas 11 pessoas. Falando de pré-libertadores, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Destaque para o Júnior Santos, que marcou 2 gols e se tornou o maior artilheiro do Glorioso na Libertadores, com 7 gols. Falando de Fluminense, o clube não terá a presença do lateral direito Samuel Xavier na semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado contra o Flamengo, pois ele sentiu dores no treino, realizou exames e foi constatada uma lesão no músculo da panturrilha direita. Mudando de assunto, vamos falar sobre Atlético Mineiro. Segundo um setorista do Galo, um clube da Espanha e um clube da Inglaterra, cujos não tiveram seus nomes divulgados, desejam contratar o jovem atacante Alisson Santana, de apenas 18 anos. Falando de Flamengo, o Fla estava analisando volantes no mercado e, como não conseguiu fechar com o Maicon, que atua no Corinthians, o clube possuía plano B e plano C. O plano B seria o William Carvalho, português, e o plano C seria o Inácio Nardoni. Mudando de assunto, vamos falar do São Paulo. O zagueiro equatoriano Robert Arboleda, que possui contrato com o tricolor paulista até 31 de dezembro deste ano, pode assinar um pré-contrato a partir de julho. E segundo o jornalista Jorge Nicola, a renovação está por detalhes. E a última informação deste vídeo, para fechar, vamos falar sobre Palmeiras. Após não ser negociado com o Vasco, o atacante Breno Lopes deve deixar o Verdão ao fim desta temporada, quando seu contrato se encerra. Vale lembrar que clubes do México e dos Estados Unidos possuem interesse em contratar o jogador.